Tudo bem com vocês, estudantes? É um prazer estar aqui junto de vocês. Eu sou a Vanessa, coordenadora do curso de Serviço Social. Estamos aqui hoje com a professora Ana Maria Quinqueto. Muito prazer, professora. É ótimo tê-la aqui conosco. Muito obrigada pelo aceite do convite. E hoje nós iremos fazer um bate-papo, né? Uma conversa super pertinente e importante para o nosso momento, que é sobre as questões étnico-raciais. Então, aqui temos a proposta de um projeto, né, no curso de Serviço Social, o nosso projeto de ensino sobre a conscientização. Então, trouxemos aqui a professora para bater esse papo e podemos aprofundar um pouquinho mais nessa discussão, né, trazer esse conhecimento, trazer novas informações para vocês, alunos. Então, primeiramente, a professora poderia se apresentar, sua formação, sua experiência. Olá a todos, olá alunos, um prazer estar aqui com vocês, contribuindo para o enriquecimento desse projeto tão pertinente. Espero que esse conteúdo tão discutido traga ainda mais subsídios para as formações de vocês, tá? Bom, em relação à minha formação, eu sou assistente social, sou formada em serviço social já tem um tempinho aí e também atuo como assistente social. Visando aperfeiçoar a minha prática de trabalho, entender mais as consequências que se dão, os conflitos que se dão na realidade do trabalho, no nosso processo de trabalho, eu procurei ampliar, né, outros olhares para tentar contribuir de maneira mais global. Então, eu fiz também o curso de pedagogia, professora, também fiz o curso de história, tenho uma especialização aí na área de gestão de políticas públicas. Meu mestrado foi em educação também, para aprofundar ainda mais conhecimentos, e faço doutorado em ciência e agronegócio e desenvolvimento, trabalhando especificadamente com a população quilombola, residente lá em Belém do Pará. Nossa, bem longe, né, professora? Um pouquinho. E, então, estamos aqui, né, você como uma especialista nesse assunto, né, e dentre as suas experiências, também do seu cotidiano, do seu trabalho. Então, vai ser muito enriquecedor mesmo, né, o que você vai trazer aqui para a gente, para a nossa discussão. Então, muito obrigado, em nome da faculdade, né, da Faculdade Católica também. Então, podemos começar aqui Sim, nosso vamos lá. bate-papo. Então, para começarmos a introduzir o tema, né? Qual a importância, né? Qual o importante de trazer esse assunto sobre a questão racial para o momento de agora? Qual é o importante da gente saber isso inicialmente? Bom, Vanessa, é interessante a gente trabalhar sobre a questão étnico-racial, principalmente porque essas manifestações de desigualdades, elas repercutem no nosso dia a dia, né? No nosso processo de trabalho. Então, quanto mais falarmos sobre estar presente nesses desafios, entender o processo histórico, para a gente poder dar vez e voz a esses segmentos, tudo isso vai contribuir de maneira bem significativa para a materialização do nosso trabalho, para a nossa atuação enquanto profissional que trabalha na garantia, na defesa dos direitos humanos e, principalmente, no reconhecimento da liberdade como foco central do nosso projeto ético-político da profissão. Sim, sim. E sobre, então, envolvendo a questão racial e a questão social, poderia abordar um pouquinho sobre se existem diferenças, se uma complementa a outra, o que seria uma questão social e o que seria a questão racial, principalmente que dentro do curso, né, de serviço social, os alunos, eles têm o entendimento, né, têm o conhecimento sobre isso. Então, como que a gente poderia abordar também? Sim, a questão social e a questão racial, elas estão interligadas, né? É interessante, bacana você ter trazido isso para o nosso foco de discussão, até porque as pessoas acabam confundindo ou acabam trabalhando de maneira isolada, e na verdade a gente precisa entender a concepção de cada questão que está materializada, está aí nos terrenos de conflitos e tensões que o assistente social ele lida no seu cotidiano. A questão social é aquela advinda, né, desde o processo histórico que a gente pode encontrar
né, depois do processo de revolução industrial, com o crescimento, com a expansão das cidades e todas as consequências que tiveram por conta de não ter um planejamento, de não ter uma estruturação e das políticas, tanto públicas e sociais, não ter correspondido diretamente, né, e efetivamente essas pessoas que vieram, que migraram do campo para a cidade e acabou que todo esse processo de desordem incidiu na vida de cada um, gerando o quê? A miserabilidade, a concepção de favelas, a falta de desemprego e todas essas vulnerabilidades que estão acirradas cada vez mais com esse processo da destitucionalização dos direitos. E isso iria de encontro com a questão racial também, então, né? Sim, sim, até porque a questão racial, né, a questão social, então, colocando em termos gerais e de uma maneira mais fácil para vocês, alunos, entenderem, a questão social é aquela gerada em virtude de todo o processo que não se teve o cuidado, que não se teve o trabalho de estruturação e houve o crescimento das cidades, conforme eu já falei, e acabou desordenando aí nas diversas vulnerabilidades que encontramos. A questão racial, ela vem de acordo com todo o processo histórico, toda a trajetória histórica de se estar dentro da sociedade, né? Das dificuldades sofridas por esses segmentos dentro da sociedade que eles acabam não tendo as mesmas condições, os mesmos meios para acessos, serviços e até mesmo uma efetivação das políticas que contemple no mesmo modo. E a gente não fala nem tanto em igualdade, mas a gente fala em equidade social. Sim. Só interromper rapidinho, professora, também lembrando a vocês alunos, né, que estão aqui no momento assistindo a gente, que estão os tutores nesse momento também respondendo, podendo responder a vocês pelo chat, né, aqui do YouTube, que no momento, aqui com a conversa com a professora, vocês podem estar mandando as perguntas mais específicas à professora depois, né, da nossa gravação, ela vai poder também estar respondendo vocês. Então, só, né, lembrando que vocês podem mandar as perguntas, que depois a gente também vai responder pela plataforma, pelos comentários, né? Então, só continuando, né? Desculpa a intromissão. Então, isso também significaria que são os reflexos que nós vemos hoje, né, na nossa sociedade. Como que a gente pode ver, então, o reflexo sobre a questão racial e social dentro da nossa sociedade? Isso, e é bacana também, ô Vanessa, antes de responder, né, essa sua indagação, e já que estamos falando de questão social e de questão racial, a gente abordar termos e trazer definições que são pertinentes, até mesmo para os alunos entenderem, né, essa questão, quando a gente fala em questão racial, quando a gente fala em questão social, né, quais são as denominações, quais são os conceitos que estão por trás disso. Então, o que eu vejo também, além de assistente social, também sou professora acadêmica, e o que eu vejo na realidade junto aos alunos é confundir os termos, né? Professora, raça é a mesma coisa que etnia? Eu posso denominar, né, falar os dois como sendo a mesma coisa? Então, eu acho interessante também a gente trazer essa discussão, e se a professora me permite, né, Claro, por favor. fazer essa explanação rapidinho para que os alunos entendam, né, certamente o que é raça, o que é etnia e o que se origina dessa relação aí entre raça e etnia, que são as relações étnico-raciais, né? Então, para deixar bem claro, a etnia, e eu gosto até de trabalhar sobre as ideias de um autor, que é o Munanga, não sei se a professora conhece, que trabalha, né, muito bem sobre Sim. essas questões, e ele aborda que a questão da etnia ela vai muito além das características socioculturais. Que, de repente, a gente tem mania até, né, ou um conhecimento muito raso, que a gente acaba generalizando. A etnia é um conjunto de aspectos socioculturais. Mas que conjunto é esse? Que aspectos socioculturais são esses, né? Então, a etnia é aquilo que a gente fala mais especificadamente quando diz respeito a
a um conjunto de comum ali dentro daquele grupo, tanto na língua, quanto na questão da ancestralidade, na questão da religião, o modo como eles vivem e dividem geograficamente aquele terreno em que eles estão localizados, a ideia de pertencimento ali, comum entre eles. Raça, ela, né, é muito discutido, a gente tem, é um assunto complexo, multifacetado, porque tem várias visões, várias compreensões, e esse discurso também ele acaba diferindo um pouco, de repente até mesmo no entendimento das diversas áreas que se tem. Sim. Mas a gente já entendeu, a ciência ela já mostrou que não nos falamos em raça em sentido biológico. A gente fala em raça, quando a gente, né, se remete à raça, nós estamos falando da raça humana. Então, que isso fique bem claro, até porque esse conceito de raça, ele é uma construção sociohistórica. Então, quando nós falamos de raça, nós estamos falando de uma construção sociohistórica e que tem aí, cada dia mais construindo e desconstruindo para a gente chegar numa terminologia de maneira, né, mais igual. E, então, no caso, quando indo propriamente para os termos mais específicos, a questão do preconceito, a questão então do racismo. Então, como que a gente pode trabalhar essas diferenças, né, no caso do o que é o preconceito, o que é o racismo, o que é, no caso, também a discriminação? Né? Sim, isso também é bem interessante trazer, porque entra também nessa confusão, né, por parte do docente, por parte daquela pessoa que ainda está adquirindo o processo de formação, ainda está se apropriando de conhecimentos que possam trazer uma reflexão mais crítica diante desse assunto. Então, eles estão, né, de maneira cíclica ali, em conjunto, interrelacionados, mas aí cada um, diante da literatura, tem a sua definição. Então, quando a gente fala em racismo, nós estamos falando de uma crença que tem se estabelecido dentro da sociedade, tá? De que há raças em que, naturalmente, são inferiores e outras superiores. Isso diante de toda essa lógica, né, dessa ideologia na qual nós vivemos, dessa trajetória Da história, exato, né, que se tem e que acaba tendo esse entendimento de maneira errônea. A questão do preconceito, então, né, de forma mais clara, o racismo é isso, é essa crença que se tem de que existe raças inferiores e raças superiores. E, em virtude disso, as raças superiores acabam tendo privilégio em virtude das raças inferiores. O preconceito, ele é aquele pré-julgamento que se tem. Em virtude do quê? Em virtude do fenótipo, né? Em virtude das questões culturais, religiosas, de língua, que também acaba colocando em detrimento as diferenças raças que nós temos. E a questão da discriminação racial, eu gosto até de abordar trazendo a definição, né, que o Estatuto ele traz, o Estatuto de 2010 da igualdade racial, ele traz, que ele aponta que a discriminação racial é aquela, né, que acaba anulando, que acaba não considerando, deixando de lado todo esse reconhecimento que se tem em virtude de toda essa contextualização histórica, né, que se tem de discriminação frente aos grupos que estão em posição desigual dentro da sociedade. Então, também isso, quando nós até estávamos, né, conversando um pouco antes aqui da gravação, a gente, né, trocando uma ideia, sobre a história. É importante você ter colocado sobre o Estatuto, até para trazer um pouco, né, da legislação, da história de quando a gente trata. Se hoje nós vemos essa discussão sobre a diferenciação do que é racismo, do que é o preconceito e do que é propriamente dito sobre a discriminação racial, isso tudo hoje, né, a partir de uma luta, né, de uma história, nós vemos que hoje isso está mais à tona, né, para essa
essa informação chega a todos. Então, poderia abordar um pouquinho disso da história, da legislação, de como então que foi essa luta, esse processo histórico para que hoje nós pudéssemos estar aqui, né, diante de todos os alunos aqui do Brasil todo, para poder discutir isso de uma forma clara, né, de uma forma didática, um pouco mais até objetiva, né? Sim, sim. É interessante apontar que desde da Declaração dos Direitos Humanos de 1948, aí, todos os países que estavam à frente, que fizeram parte do acordo, cada um de acordo com os seus arranjos internos, foram constituindo as suas próprias legislações, os seus próprios tratados, né, a sua própria fundamentação em torno dos direitos humanos, e isso que a gente não pode negar, né, o reconhecimento dos direitos humanos. E aí, até posso te falar que foi o start, né, o início de toda essa luta que se tem para esse reconhecimento que a gente ainda não chegou ao plano que queríamos. Acredito que estamos longe ainda de chegar, a discussão ela é muito intensa, exige muito conhecimento, exige muita reflexão crítica, até por parte das diversas áreas que temos, e principalmente da categoria do serviço social, que busca refletir exatamente sobre esses pontos, quando a gente fala aí na defesa, né, intransigente dos direitos humanos. E de lá para cá, tudo isso foi se dando, né, com esses acordos institucionais, de acordo com a realidade de cada país e, obviamente, os interesses, né, Vanessa? Não tem como a gente não falar dos interesses políticos aí, se sobressaindo em relação ao interesse maior da própria sociedade, né, para o desenvolvimento e amplo desenvolvimento da sociedade. Depois nós vamos ter também a Constituição de 1988, ela foi um marco muito interessante, né? Antes disso, já avançando aí no tempo, mas antes disso, o próprio Brasil mesmo, ele desenvolveu a sua própria legislação interna. A gente vai ter aí a legislação de Caiaó, que já retrata, né, que já reporta e traz para discussão, para o debate sobre essa questão étnico-racial, e a gente vai ter outros documentos muito importantes nesse caminho, nesse viés, mas aí a gente tem uma consolidação aí com a Constituição de 1988. E de lá para cá a gente tem avançado, né, até mesmo com o estatuto, até mesmo com as legislações voltadas para o campo da educação, porque até então, até pouco tempo atrás, nós não tínhamos disciplinas específicas que abordavam, né, dentro do currículo brasileiro, então isso é interessante. E para trazer também para essa pauta, que não é menos importante, essa discussão dentro do serviço social, até mesmo para a produção de conhecimento. Em relação à produção de conhecimento, Vanessa, nós temos avançado enquanto categoria, então temos já uma boa discussão, um amplo arsenal aí de bibliografias e de autores que trabalham, mas ainda falta muito. Ainda falta se produzir mais, falar mais, e os próprios trabalhadores e trabalhadoras da área se aprender mais desses conhecimentos para ter uma materialização efetiva na sua prática de trabalho. Sim, sim. E a partir disso, colocarmos mais numa parte estrutural, que nem trazer a discussão, também muitos alunos, né, perguntam, de qual que seria, então, o que seria esse racismo estrutural, quando a gente fala sobre a história, sobre a estrutura da sociedade no nosso Brasil. Então, o que seria também esse racismo estrutural? É interessante, né? Porque assim, a gente costuma falar muito sobre racismo, e quando se tem essas terminologias mais específicas, os alunos, eles realmente, e até mesmo quem não é da área, quem não estuda o assunto, né, não tem essa obrigatoriedade de saber. Então, sempre há essa confusão, e até mesmo que acaba se indo para um campo errôneo. Então, como a gente já fez as definições de racismo, de preconceito, de discriminação racial, trazer também para essa pauta essa discussão do racismo estrutural. Então, é importante deixar claro que o racismo estrutural é aquele que ocorre nas estruturas, né, no âmbito da sociedade, em virtude de quê? Da institucionalização de práticas sociais, culturais, econômico, políticas, que sempre beneficiam
determinados segmentos em relação a outros. Então, são essas práticas que ocorrem dentro, né, da sociedade, no bojo estrutural aí, que acabam ajudando nesse enraizamento do racismo. E como que a gente consegue visualizar, né, nós como cidadãos, os futuros assistentes sociais, né, os nossos alunos e a todos que também, né, estão aqui nos assistindo, como e onde que nós podemos ver, então, sobre o que é esse racismo, né, esse racismo estrutural aqui no Brasil? Qual fator que influencia isso que nós podemos ver na sociedade? Bom, Vanessa, eu vou responder essa pergunta partindo do meu foco de trabalho, né? Da minha atuação de trabalho enquanto assistente social, enquanto professora também, acadêmica, e já partindo, né, da simples situação de que a maior parte dos nossos atendidos, dos nossos sujeitos de trabalhos, são a maior parte desses atendidos são mulheres negras, chefes de família e que têm aí que lutar, né? Com toda essa estrutura. Então, a questão social, a questão racial, a questão de gênero também, Isso, são e tudo... aí entra também, né, já nessa discussão de gênero, até porque a maior parte são as mulheres negras que nos procuram. Então, elas estão no nosso dia, elas estão vitimadas, né, por toda essa estrutura que corrompe, que não atribui condições de acesso e acabam, né, para o campo da assistência social para a garantia de algum direito. Então, por isso que é importante essa reflexão, o conhecimento, o entendimento da história, do porquê essa população ela acaba em situação de desigual. Por que nós temos que estar à frente desse movimento, atribuindo esse protagonismo, dando vez e voz aos movimentos que se seguem, né, e que são realizados para a discussão e o debate do assunto. E propriamente sobre o curso, né, sobre o serviço social. Nesse momento, os alunos eles estão tendo, né, uma disciplina, né, de oficina de formação sobre responsabilidade social, sobre as questões étnico-raciais. Então, propriamente para os alunos, né, para os formandos do serviço social, onde que nós podemos ver, então, e discutir sobre isso dentro do campo de serviço social? É interessante, né, também essa pergunta, porque os alunos eles precisam adquirir, né? Isso precisa estar inerente ao processo de formação deles, para essa construção da consciência mais crítica, da consciência reflexiva e até mesmo de como posicionar dentro da sociedade, uma vez que estão formados. Como que vai ser a construção do seu local de fala? Para quem eu vou trabalhar? Sim. Com quem eu vou mediar? Né? Qual vai ser a minha causa? Então, se você não tem o seu local de fala bem estruturado, você não entende qual é os princípios, né, o que compõe o seu projeto ético, político, profissional, a sua atuação ela fica deslocada do discurso do qual se requer a profissão, do discurso que nós temos com a ideologia vigente. Sim. Então, é bem interessante buscar esse conhecimento, né, respaldando-se nos princípios do projeto ético-político profissional, para você poder atribuir um caráter, para você atribuir a sua concepção de fala e ir construindo, tanto teoricamente como na sua prática, né, a sua praxis de trabalho. Então, toda essa caracterização ela vai incidir numa melhor atuação profissional. Era nesse ponto que eu até queria abordar com você sobre então, como que é o papel, né,
quais são os exemplos, né, que a gente pode dar, que também muitos têm, quais são os campos de trabalho. Então, a gente pode falar, né, sobre a questão racial, questão de gênero, sobre a questão de orientação sexual também. Então, qual é Intolerância religiosa, intolerância né? religiosa. Então, qual é o papel do assistente social nessa perspectiva? Quais são os campos, né, do quais ele vai se encontrar com esses tipos de discussão, que ele vai precisar manter a sua ética, né, a sua integridade enquanto assistente social? Então, onde que ele pode, que exemplos, né, que podemos dar para os alunos, de onde que ele pode encontrar essas situações, que são também os campos, né, os campos de trabalho do próprio assistente social? Sim, o assistente social, né, a assistente social, ela está inserida aí nos diversos campos de trabalho, tanto nos públicos, né, nos institucionais, como também nos órgãos não governamentais. Então, o campo ele é vasto. Quando você fala em relação ao papel do assistente social, em relação a essa questão prioritariamente, que é o foco da nossa discussão, e entre outras, né, que não são menos importantes assim, é, dar, né, foi aquilo que eu falei anteriormente, dar protagonismo. Não deixar que essa situação, que esses segmentos, eles continuem de maneira invisível para a sociedade. Então, é preciso que a gente faça essa busca ativa, tanto no local, no nosso local de trabalho, na nossa realidade, nos nossos territórios, identificando, dando vez e voz e atribuindo o direito que que ora está sendo tirado aos poucos. Então, qual que é a nossa responsabilidade dentro dos territórios onde estão inseridos esses sujeitos? O de acolhimento. Acolhimento, a escuta qualificada, né? Escutar atentamente quais são os seus anseios, quais são as suas vulnerabilidades e, a partir disso, trazer para o contexto, né? A Atribuindo busca a de questão do direitos. direito, isso, de pertencimento, eles fazem pertencimento à localidade, ao local que eles estão inseridos, e a partir daí trabalhar no sentido de orientação, de empoderamento e de fomentar essa luta. Sim. É muito importante mesmo, né, professora? Porque nós vemos, então, um desafio, principalmente nos dias de hoje. Nós vemos nas grandes mídias, né, em rádio, televisão, jornais, que isso está muito em pauta, né? Então, trazendo até para o papel, né, do assistente social, os desafios. Então, nesse momento, diante da visibilidade sobre a questão, que isso é muito importante, a visibilidade, nós trazermos a discussão sobre as questões raciais, né, sobre a discriminação, mas qual é o desafio também que o assistente social ele enfrenta nesse momento? Né? Quais são os embates que ele vai ter a partir do momento que ele for, como a gente falou, que ele for buscar os direitos, né, dessas pessoas? Né? Qual é o maior desafio, né, que o assistente social pode ter? Na minha visão, Vanessa, vendo por mim, por toda a trajetória aí que eu já tenho, de 13 anos, né? Agora, no dia 12, ontem fez 12 anos que eu atuo como assistente social na gestão municipal. E o grande desafio que eu me coloco, e aí eu falo por mim agora, é me desafiar. É me desafiar a todas essas tensões, a todos esses conflitos que estão presentes no meu campo de trabalho, na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Então, é um constante construir e desconstruir para poder reconstruir novamente. Porque a gente tem concepções, né, de vida que são aquelas que se formam no contexto familiar e que aí, conforme você vai ganhando o mundo, né, digamos assim, a gente vai se defrontando com outras realidades. E aí a gente sai, né, daquele mundinho de que realmente a vida ela não é tão colorida assim. De que, de repente, o outro ele não tem as mesmas condições que a minha. E por que que isso acontece? Porque a culpa é do outro? Então, tem até, né, e voltando no Munanga novamente, tem até
uma discussão que ele traz, referente a essa questão da ignorância, porque a gente fala tanto do conhecimento, né, que é preciso ter conhecimento, a gente não acaba, não tem uma erradicação, né, dessa questão do racismo por conta de conhecimento, porque as pessoas elas não vão atrás, elas não vão saber. Ou também que são diversas as informações que chegam, nós não sabe Sim, dizer o que está sim. correto, o que está incorreto, né? Sim, mas tudo isso é interessante. A gente tem que fazer, a gente tem que correr atrás, a gente tem que se desafiar, porque a informação ela vai gerando essa desconstrução dos conceitos que nós temos e gerando novos conceitos, né? Mas o ponto que eu quero abordar é exatamente esse, que ele fala, né? O autor fala que a gente não pode atribuir a culpa tão somente a essa questão da ignorância. Porque quando a gente fala e atribui a culpa tão somente à questão da ignorância, nós então estamos atribuindo a culpa no outro. Estamos deixando de lado todo o contexto societário, toda essa estrutura societária por conta do sistema vigente, por conta das pessoas que estão nos representando, elaborando as formações de leis, né? E nós estamos atribuindo a culpa ao outro. Então, por que que, de repente, esse acesso ao conhecimento, a essa visão mais crítica, não tenha chegado ao outro como tenha chegado a mim? E aí entra nessa discussão novamente, né? Dessa questão de, novamente, de se ter grupos com maior privilégio do que outros. Sim, pela própria estrutura, né? Pela própria estrutura da so- sociedade, daí o termo, né, conforme nós já trabalhamos anteriormente, do racismo estrutural. Então, isso é muito interessante. Quando você me fala, né, nessa questão de desafios, eu acho que é isso mesmo, né? É se desafiar, é ir atrás, é conhecer a história, desde quando os navios negreiros chegaram, né? Desde o processo de escravatura que se tem, e até mesmo hoje, como essas concepções, essa discriminação, ela é abordada de maneira mais visível e até mesmo por parte daqueles que omitem. Sim, Daqueles porque que vivenciam, mas não se tem um discurso de conhecimento, de empoderamento, buscando essa causa, buscando dar vez e voz a essa causa. ia falar exatamente isso, de trazer a voz, né? Sim. Trazer a voz, o posicionamento, né, dessas pessoas diante as outras, né, professora? E no caso, até para ajudar, né, nós para fazer o projeto, que no caso, iremos pensar no onde que nós podemos, então, ver, né, o problema, poderíamos falar assim, né, onde que nós vemos a situação e, como no caso, como podemos buscar, então, uma solução. No caso tanto dos alunos quanto do próprio assistente, quais seriam as ações primeiras, né, que o assistente social deve tomar quando ele encontra algum grupo, né, em situação de risco, em situação de fome, enfim, uma situação, né, de extremo racismo, né? E, então, como que a gente pode ver ações e buscar, né, soluções para combater isso? As ações, as formas como chegam até nós, elas são diversas, né? Pode ser até mesmo através do atendimento dentro da instituição, pode ser por meio de uma busca ativa, pode ser por meio de um trabalho que nós estejamos fazendo com a população que ela é atendida, com os sujeitos que fazem parte da política de assistência social. Então, são diversas as formas, né? Mas quando isso se encontra, quando isso é verificado, na prática, eu acho que cada profissional ele vai ter a sua forma de lidar, mas eu acredito que não se tenha outra forma de se posicionar, de denunciar, né, e de fazer o resguardo desse direito quando a gente não tem o conhecimento. Então, primeiramente, isso eu volto sempre nessa discussão, pessoal, e professora, né, da questão do conhecimento, porque se, né, o assistente social que trabalha ali na mediação, que trabalha na garantia desses direitos, ela não o faz,
por falta ou do conhecimento, ou por falta de encarar somente como mais um caso, a gente não sabe quais as consequências que isso vai estar ocasionando. Então, primeiramente, é necessário a gente entender, a gente conhecer, para a gente trazer para o protagonismo, e aí sim a gente desenvolver as ações necessárias para o processo, né? Primeiramente, dependendo qual a situação que for o encontro disso, acionar as autoridades vigentes, o que pode ser feito, tirar a pessoa dessa condição, fazer a orientação, né, se for o caso, condição de risco à vida, então, no caso de crianças também, né, trazer, tentar tirar dessa situação para a gente resguardar aí o direito e a integridade e os focos, né, de discussão, sempre trazer na pauta, orientar, trabalhar com assuntos e projetos, assim como vocês estão fazendo, também podemos fazer com a população que a gente atende, até porque nós trabalhamos no sentido de trabalhar essas questões socioeducacionais. E no caso, a professora está até relatando de quando os casos chegam, né? E quando o assistente social vai a campo, né? Quando ele procura, onde que ele encara essa situação? Quando ele vai no sentido de busca ativa, você fala, né? Isso. Então, primeiramente, a gente faz todo o acolhimento, verifica a situação de vulnerabilidade que ele está naquele momento, naquela situação, o que pode ser feito para a gente poder, o mais rápido possível, dar uma condição, melhorar a condição dele, seja por meio dos acessos aos benefícios socioassistenciais, cadastramento, até mesmo utilizar os benefícios eventuais que nós temos, que é a distribuição, né, de alimentos ou de qualquer seja a necessidade dele, e depois sim desenvolver um trabalho que possa garantir a efetividade desse direito a longo prazo e não somente naquele momento, né? Então, também da importância de sempre o assistente social, né, fazer uma leitura, buscar as informações, estar sempre ativo nisso mesmo, né, de ter o conhecimento sobre diversos casos, sobre a própria história, não só da história na parte estrutural de sociedade, mas até de buscar o conhecimento das pessoas das quais ele está se relacionando, né, da história dessas pessoas, porque isso também é muito importante. Às vezes, nós estamos falando... Às vezes não, estamos falando aqui de pessoas, de vidas, e principalmente quando nós tratamos sobre causas da discriminação racial, isso gera uma grande comoção, principalmente na vida dessas pessoas. Então, da importância, né, de lembrarmos que todos são pessoas, né, e que merecem ser ouvidas e que merecem ser escutadas, terem suas histórias, né, colocadas para nós. Sim, isso é muito importante. O que eu deixo também como experiência, e que isso me ajuda muito, né, no contexto, na realização da minha praxis de trabalho no dia a dia, é conhecer a sua realidade, é conhecer o seu território, é conhecer o seu espaço, identificar as situações de violação de direitos, desenvolver ações para que isso seja aos poucos, né, erradicado ou pelo menos suavizado aí, dependendo os meios que o próprio profissional ele tenha, porque a gente sabe, Vanessa, que é muito difícil quando a gente trabalha, quando nós temos, né, o nosso patrão visando a questão da gestão pública, e quando nós temos o nosso atendido, muitas vezes vitimizado por e cerceado, né, por toda essa questão aí dos direitos humanos. Então, nós ficamos naquela situação ali de mediação. Então, por isso que é interessante a gente conhecer, dar vez e voz, né, as pessoas que nós vamos atender,
para que a nossa atuação ela não seja vazia, para que a nossa atuação realmente possa garantir aquilo que o Código de Ética Profissional ele nos traz, que é o quê? A defesa intransigente, né, dos direitos humanos e o reconhecimento da liberdade como valor ético central. Então, é isso que nós precisamos para o nosso dia a dia, colocar, materializar aquilo tudo que está descrito no nosso Código de Ética. E para além do assistente social, para todos os grupos, né? Então, que formas que nós podemos, mesmo que sejam singelas, né? Que formas que podemos combater os tipos de discriminação? Principalmente, não se omitir, né? Eu acho que a partir daí, quando a gente identifica, a gente busca as causas, a gente não deixa passar simplesmente como mais uma ação, a gente já está fazendo muito, porque nós precisamos dar visibilidade a essas violações. A gente não pode banalizar, né? E aí a gente entra em várias questões aí, se a gente for buscar na história, professora das ciências sociais, conhece a Hannah Arendt, né? Que ela traz essa questão da banalização. A gente não pode banalizar, a gente não pode encarar como mais algo que tenha acontecido e se acostumar com isso. É preciso que nós busquemos reivindicar, não omitir diante da situação e, logicamente, sempre que puder, a gente estar, né, ou se não estar inserido, pelo menos apoiar a luta. Sim, sim. Porque isso também ajuda, né, aos próprios alunos sobre o projeto, que nós iremos fazer relatos, né? Nós iremos apresentar relatos, ou se for no caso de pessoais, ou de terceiros, relatos de caso, né? Relatos de experiências. Então, nós podemos até citar um exemplo, né, da morte, né, do homem nos Estados Unidos, né, pelo policial. Então, os alunos eles poderiam também abordar situações históricas também, e dessa forma, a partir do momento que a gente traz, que a gente expõe histórias, fatos que ocorreram, isso faz refletirmos, né? Isso faz a gente refletir pelo que os outros ou nós mesmos estamos passando, né? Então, no caso, os alunos iriam expor isso numa forma, né, de relato, né, de artigo, e para aí nós pensarmos em ações. Então, a professora poderia muito ajudar a gente de que ações que então podemos ter, né, até para finalizar, né, o nosso bate-papo, né, que ações que poderíamos envolver os alunos a partir do momento que nós conseguimos colocar isso, né, trazer a discussão à tona, e que ações poderíamos envolver esses alunos? Isso que você falou também, né, da reflexão, quando a gente busca conhecer, a gente busca refletir e aí, né, consequentemente, a gente sai daquela zona de conforto, surge inúmeras questões que não temos respostas. Até eu costumo falar para os nossos alunos que nós temos hoje, né, vivemos o contexto social o qual nós vivemos hoje, nós não temos problemas simples. Os nossos problemas, eles são complexos. E, logo, as respostas, elas também serão complexas. Porque tudo isso depende de todos esses olhares que nós temos diante de todas as ciências, né? E por isso que a gente não pode simplesmente nos apegar somente a um foco e direcionar como uma única ciência como certa e que ela vai responder tudo. Então, é interessante e principalmente importante que a gente entenda esse olhar aí, né, frente a essas várias áreas aí da ciência. Então, para contribuir, né, em relação à questão do policial que foi morto, a gente precisa conhecer a sua cultura, né? Como que foi constituída a história do seu país, como que é constituída a história da sua localidade, da sua cidade, do seu bairro, como que é trabalhado essas questões étnico-raciais, né, ou de intolerância e de etnia, de gênero e tudo mais que a gente tem aí dentro dos segmentos que estão em situação desigual. Então, é importante que a gente conheça toda essa trajetória histórica e aí sim a gente vai conhecer, obviamente, qual que foi o processo, quais são as legislações vigentes, né? Quais são os movimentos que nós podemos estar à frente, que nós podemos participar
quais são os órgãos que nós podemos denunciar, quais são os canais de comunicação, o que eu posso fazer enquanto profissional para apoiar, para dar protagonismo à causa, o que eu posso fazer enquanto aluno, né? Que de repente não tenho tantas ações, não tenho um campo tão amplo assim para poder apoiar a causa, mas o que eu posso fazer dentro daquele contexto, dentro daquela formação que a própria faculdade me dá e que eu vou formando juntamente com os conhecimentos locais que eu tenho. Então, tudo isso ajuda e tudo isso tem que ser considerado na hora de tomar uma ação o mais acertada possível. Ótima a nossa discussão, professora. Agradeço muito a sua presença aqui conosco. Espero que todos que estão aqui conosco até o momento também tenham gostado dos temas, né? Porque acabamos abordando diversos temas, da pertinência e da importância. O melhor é a importância dessa discussão, de trazer o conhecimento, de trazer as informações de uma forma legítima, uma forma com a professora, especialista, que estuda, né, doutoranda, no caso, de que atua, né, nesses espaços. Então, só tenho a agradecer, professora, muito obrigada, né, novamente pela sua presença, pela sua contribuição, por toda essa discussão que você trouxe aqui para nós. Eu que agradeço, Vanessa, agradeço a todos vocês por poder contribuir um pouquinho. É lógico que importante também ressaltar, né, que cada um tem o seu olhar, cada um tem a sua percepção frente à realidade, e só que a gente não pode deixar de entender aquilo que é comum, daquilo que vai valorizar e que vai trazer, né, a fomentação do debate. Então, eu fico muito grata de estar aqui, de estar participando desse projeto, me coloco à disposição para demais esclarecimentos, e se de repente tenha ficado alguma lacuna, algo que não tenha, né, de repente ficado tão claro assim para os alunos, eu estou à disposição para poder contribuir e até mesmo num outro momento trazer alguns autores, alguns vídeos, tudo que possa fomentar aí o debate da questão étnico-racial. Com certeza, né, professora? A gente que agradece. Então, muito obrigada a todos e, com certeza, até a nossa próxima gravação, professora. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau, pessoal.